Narciso foi concebido através de uma violência, né? De um estupro. A mãe do Narciso é a ninfa Lírio, e o pai do Narciso o rio Céfiso, rio deus Céfiso. Então, esse rio Céfiso, ele tinha a fama de violentar as pessoas, né, as moças que passavam na margem dele. Então, o que acontece? A ninfa Lírio estava passando ali pela margem do rio Céfiso e foi envolvida pelas águas desse rio, não é? E a partir dessa experiência, ela engravidou do Narciso. Narciso nasceu uma criança muito linda, e por conta dela ser uma criança muito bonita, para além do comum, a Lírio levou essa criança para que o Tiresias, que é o vidente, né, o vidente famoso, né, ele está presente em outros mitos também, não só no mito do Narciso, mas no Édipo e outras histórias mitológicas. Então a Lírio levou Narciso para saber do futuro dele. E o que o Tiresias disse para ele é que ele iria ter uma vida tranquila, iria viver bastante, se ele nunca contemplasse a própria imagem. Ou seja, que se ele nunca conhecesse a si mesmo. Né? Muito difícil vivendo na Grécia, onde o lema é justamente conhece-te a ti mesmo. Um grande problema. Não é? Mas assim aconteceu, e o Narciso foi crescendo e foi se desenvolvendo, até que uma característica muito marcante no Narciso é que ele não se interessava por mulheres, não se interessava em namorar. Gostava muito de caçar, era um caçador. Um dia ele nas suas caçadas, ele estava ali perdido, ficou com sede, e quando foi beber água num certo rio, ele deu de cara com a sua imagem, né? Contemplando a sua própria imagem, apaixonou-se pela sua imagem, não é? E ali ele ficou encantado e desinteressado de comer, de dormir, desinteressado de qualquer outra função básica da sua vida, só interessado na sua própria imagem, né? E ali ele morreu, e onde ele morreu nasceu uma flor chamada Narciso, uma flor que tem uma característica interessante de não ser uma flor que se reproduz através da união sexual, não é? É só por muda. Então, quer dizer, onde tem um narciso, esse narciso é um pedaço de todos os outros narcisos. De qualquer forma, quando ele estava ali encantado pela sua imagem, ele foi abordado pela ninfa Ecos, né? que é uma outra história, que ela era uma jovem que falava muito, né? Gostava sempre de ser a primeira e a última de falar nos seus discursos, não é? E por conta disso jogou uma praga nela, que ela iria só conseguir repetir a última coisa que as pessoas falassem para ela, né? E a Hera, que é a esposa de Zeus, jogou essa praga porque na realidade ela percebeu que a Eco tinha feito um acordo com Zeus para ficar batendo papo com a Hera. Enquanto ela batia papo com a Hera, o Zeus escapava para sair com outras mulheres. Né? Então ela descobriu isso daí e tacou essa praga. Então a Eco caiu, e caiu do lado do Narciso, tentando se aproximar dele, apaixonada por ele, falando sempre a última coisa que ele falava. De qualquer forma, não conseguiu lá grande coisa com o Narciso, e o Narciso morreu ali. Então, qual é a característica desse mito que eu julgo ser fundamental para que a gente possa pensar melhor? O fato de que o Narciso, quando estava apaixonado pela sua imagem no rio, projetada no rio, ele não tinha consciência de que era ele.
Narciso estava apaixonado pela imagem, mas ele não sabia que era ele próprio. Ele imaginava que era uma outra pessoa. Professor, Oi. falando da patologia, está me Sim. ouvindo bem? Sim, tô sim. Pode falar, Tatiana. Pensando na patologia, tá? No narcisismo perverso patológico. Sim. Seria por isso, então, que um narcisista, ele inflige mal ao outro, no caso de ser sádico, agressivo, enfim. Sim. Porque ele vê no outro as próprias características, mas ele não reconhece como sendo dele. Então, ele projeta isso no outro e logo, ele como ele não suporta essa situação nele, ele acaba infringindo mal, por assim dizer, as suas vítimas, sendo sádico, sendo... Sem dúvida, Tatiana, e com certeza, muito boa a tua colocação, eu acredito que sim, né? Porque na realidade, um narcisista, ele sempre se relaciona com o outro como parte dele, mas uma parte dele que ele não suporta dentro de si e projeta no outro. A gente vai chamar esse mecanismo, lá em Melanie Klein, de identificação projetiva, né? Que é um mecanismo mais primitivo do que aquele que o Freud nos orientou enquanto repressão. Então, o psicótico, ou a criança, o bebê, que não é capaz de realizar um mecanismo de repressão, ela vai cindir uma parte de si e projetar no outro. Né? Na realidade, o mecanismo é cisão, negação e projeção. Né? Ele cinde uma parte de si, ele nega esta parte como sendo de si, e por conta dessa negação, ele precisa de um objeto externo para projetar. E aí, projetado isso no objeto externo, ele vai agir com o objeto externo, não como o objeto externo é realmente, mas como aquilo que ele projetou no objeto externo. Isso se configura no que Melanie Klein chamou de identificação projetiva. Que na realidade é a junção de dois conceitos do Freud, né? O conceito de identificação e o conceito de projeção, também usado por Freud. Professor, então você poderia dizer que o narcisismo patológico, ele começa o seu desenvolvimento lá na primeira infância? Olha só. O bebê ele ainda não tem... Olha só, Tatiana, na realidade, a identificação projetiva, se ela tiver um fluxo natural, ela vai ser parte do funcionamento do bebê. Então a identificação projetiva é a única forma que o bebê consegue se comunicar com o outro. Então até aí nós não vamos falar de patologia. Nós estamos falando então de a forma mais primitiva de comunicação, né, com o objeto externo. Falando nessa primeira infância, nessa tenra infância primitiva, não falamos de patologia. Quando isso começa a se tornar muito severo, quando isso começa a se tornar, essa projeção começa a se tornar, essa identificação projetiva começa a se tornar muito densa, aí nós começamos a falar de patologia. Ou se o acolhimento dessas projeções não foi bom o suficiente, aí a gente começa a falar de um acúmulo de projeções que vai futuramente desenvolver uma patologia. E aí a gente não tem como avaliar em que momento da vida do indivíduo ocorre essa patologia, essa disfunção. Porque até então é algo natural. Sim. Em que momento que ocorre essa cisão que partiria para a patologia? Não, enfim... existe não tem assim, como ó. A gente precisar isso, tem? Eu vou pular um pouquinho para frente aí para responder a tua pergunta, né? Eu iria seguir um fluxo, mas eu acho que o mais interessante mesmo é cumprir as demandas do que ficar cumprindo o currículo o pré-estipulado. Então, assim, o narcisismo enquanto desenvolvimento natural, a gente tem a propensão e falar normal, né? Mas essa palavra é perigosíssima, né? Então vamos falar natural. Então assim, o narcisismo enquanto fase do desenvolvimento natural do aparelho mental, a gente vai falar de narcisismo primário. Aonde vai se dar o narcisismo primário segundo Freud?
E aí dentro do 1914, no Narcisismo, uma introdução, que ele coloca de maneira muito interessante esta proposta, né? Assim, antes do narcisismo primário, a gente vai ter uma fase que ele denominou de autoerotismo. Então, o que é um autoerotismo? O autoerotismo, assim, o sujeito tem a libido já é uma demanda, né? A satisfação libidinal já é uma demanda, porque a libido já está sendo produzida no bebê primitivo, né? Ali na primeira infância, só que ele não tem consciência do outro, e não pode ter uma relação com o outro. Porque o aparato sensorial dele, o funcionamento dele ainda não dá para decodificar isso. Então o que acontece? Ele vai satisfazer esta libido com o próprio corpo. Isso mesmo sendo com o corpo da mãe. Por exemplo, no toque da mãe, ele não tendo a capacidade de saber quem é ele e quem é a mãe, e de qualquer forma é um autoerotismo. Então nós temos aí, a princípio, um autoerotismo e... Aí o Freud vai falar assim, ó, eu vou até pegar o pedacinho aqui, ó. Ele vai dizer assim, quer ver, ó? O instinto autoerótico conduz o instinto autoerótico, contudo, ali se encontra desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja adicionado ao autoerotismo, aí ele coloca entre parênteses, uma nova ação psíquica a fim de provocar o narcisismo. Qual é essa nova ação psíquica? Essa nova ação psíquica é a intervenção da mãe, não é? Que encontra a sua maior acuidade de percepção de que a mãe é um outro. A partir disso, ele começa a desenvolver o narcisismo primário. Faz sentido? Então, este narcisismo primário é justamente o momento que o narciso do mito olha a sua imagem no espelho. Então, o bebê vai se ver na mãe. A princípio, ele percebe que é uma outra coisa, não é? Que é um outro ser. Mas esse outro ser está impregnado do desejo dele próprio, daquilo que ele sozinho não dá conta de suprir. É neste momento que a Melanie Klein depois vai também chamar a atenção para o desenvolvimento da inveja primitiva, lá no texto que ela escreve em 57, que é o inveja e gratidão. O bebê vai ficar naquele interjogo de reconhecer que a mãe é uma outra pessoa e que ela não vive sem essa outra pessoa, e aí ser inundado pela inveja. Por quê? Porque essa outra pessoa tem tudo aquilo que ela precisa e não consegue fazer sozinha, não é? Ou ainda imaginar que a mãe é uma parte de si mesmo. E aplacar esta inveja. Este é o momento onde a mãe precisa estar efetivamente e afetivamente presente para suprir toda a demanda que parte do bebê de atenção, de cuidado, não é? Tudo que a viver exclusivamente para essa criança neste período, para que essa criança possa esgotar, né, o máximo possível esta demanda narcisista de que ela é o centro do universo ou o universo todo, para que ela possa realmente viver este narcisismo e não acumular narcisismos severos para o resto da vida. Quando isso não é vivido ali, aí sim a gente vai ter uma patologia narcisista, né, que vai perdurar pela vida toda. Essa é uma suposição psicanalítica. Desculpa te interromper, Tatiane, pode falar. Fica à vontade, foi boa a colocação. Então vamos pensar. Nesse momento, tá? Sim. Da maternagem, falando de Winnicott. Sim. Então a mãe não conseguiu ser suficientemente boa para receber toda essa agressividade, essa pulsão libidinal do bebê. Sim. Ela falhou. Poderíamos dizer que aí começa a ter um acúmulo
e daí em diante se desenvolver o narcisismo patológico? Sim, na realidade já se desenvolveu esse narcisismo patológico. E esse narcisismo patológico, ele vai, se você continuar em Winnicott, ele vai ser, ele vai começar a desenvolver um falso self. E este falso self vai ser de características egoístas, características arrogantes, características prepotentes, mas como um falso. E aí que entra aquela má adequação da palavra ego na forma coloquial. A gente usa a palavra ego de forma coloquial de uma maneira muito equivocada. Na verdade, o sujeito egoísta é um sujeito que tem um ego extremamente pequeno, minúsculo, frágil, né? Mas ele desenvolve um falso self. O que é o falso self? É a casca, né? Ele desenvolve uma casca poderosa como se ele fosse o cara, né? Mas na realidade ele desenvolveu isso por conta de um narcisismo patológico, né? E aí a gente está falando de um narcisismo patológico dentro de uma perspectiva neurótica, porque se a gente estiver falando da psicótica, a gente vai falar de alguma coisa bem mais severa, não é? E que também é decorrente disso, mas que é formado através dessa configuração da insuficiência da ação de maternagem. Professor, falando desse caso da neurose e da psicose, sim, poderíamos concluir que há, então, níveis de narcisismo patológico. Sim. Então, há um nível que fica dentro da neurose, aquele que o sujeito nem vai causar tanto mal assim ao outro. Sim. E poderíamos dizer que tem um nível que já está no pé da psicose, que é aquele extremamente sádico, agressivo. Tatiana, assim, na realidade, definir o que é patologia é uma coisa sempre perigosa, né? É muito importante que a gente possa incluir a ideia de narcisismo nos meandros das nossas experiências. Mas o Bion soluciona isso. O Bion traz uma ideia genial, porque ele diz assim: nós não podemos caracterizar o sujeito psicótico, mas é importante que a gente caracterize partes psicóticas da mente, que estão presentes até no sujeito dito saudável. É claro que existem pessoas que têm uma maior predominância desse narcisismo, não é? E aí a gente vai ter uma característica que inevitavelmente a gente vai ter que chamar de patológica. Mas é sempre perigoso chamar de patológico qualquer tipo de característica, né? O Freud nos deu esse presente com as características neuróticas, que ele diz que nós somos neuróticos, todos nós, né? E o Bion vem e expande isso dizendo assim que nós somos psicóticos. Nós somos perversos, nós somos psicopatas, nós somos, né, homossexuais, nós somos tudo. Primeiro que já era um campo de estudo que eu estava me aprofundando mesmo, que seria a partir de que momento que o narcisismo natural, né, em seu desenvolvimento, se tornava patológico. Sim. Ok. Depois da reportagem do Fantástico das mães narcisistas, sim, eu tive muita procura com essa demanda. Entendi. Muita. Então, assim, de filhas que relatam abusos sádicos extremos, que não é de um ser neurótico, não é de um ser neurótico. Pois é. Já é psicopatia. E aí, então é esse caminho que eu quero entender, para que eu possa acolher melhor essa vítima, possível vítima, e que eu possa entender do que ela está falando. Tatiana, olha só, deixa eu só contribuir um pouquinho com você dentro dessa perspectiva da prática clínica. Alguns anos aí de experiência me ensinaram uma coisa muito importante. O saber é prejudicial no momento do acolher. Quando eu procuro saber, conhecer a vida do meu paciente, eu interrompo o acolher. Eu obstruo a possibilidade de ser junto com esse paciente, ser em relação a ele. Né? Então, assim, um paciente que é vítima de uma mãe narcisista, ele
mais importante é acolhê-lo e trazer para ele uma chance de viver um ambiente suficientemente saudável, não é? Um ambiente livre de todo aquele narcisismo que ele vive lá, não é? E muito menos saber, questionamentos. É claro que o saber é importante dentro da perspectiva do grupo de estudo e nós estamos fazendo isso aqui agora, mas lá isso é muito pouco útil e na realidade atrapalha bastante.